Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rafaela Higg e atualmente eu sou au pair aqui nos Estados Unidos. Então eu estou criando esse canal, construindo este canal para compartilhar um pouco sobre a minha vida aqui no au pair, de como foi esse processo, como é a minha família. E no futuro vamos ver o que vai acontecer nesse canal aí, o que vai ter de mudança na minha vida. Mas a ideia do canal é criar um diário sobre a minha vida. Então, nesse vídeo, eu quero deixar registrado e compartilhar com vocês como foi o meu processo de au pair. Então, o processo de au pair, ele é um processo bem longuinho e a primeira coisa que você tem que fazer para começar o seu processo é escolher a agência. Eu escolhi a agência Au Pair na América, também conhecida como Appia, e no Brasil ela é representada pela Experimento. Então, você inicia o seu processo pela Experimento e depois, ao longo do seu processo, a Appia, Au Pair na América, que vai começar a cuidar do seu processo. Então, é praticamente a mesma empresa, mas a Experimento cuida das coisas no Brasil e a Au Pair na América cuida das coisas no exterior. Antes de começar a contar as datas pra vocês, eu queria deixar registrado que eu gravei todo o meu processo. Eu gravava vídeo explicando o que eu tava sentindo, como tinha sido, o que tinha acontecido. E tava uma coleção assim de vídeos bem legal, explicando detalhadamente o processo. Porém, infelizmente, eu perdi esses vídeos. Antes de vir para os Estados Unidos, eu formatei o meu celular e eu passei todos os arquivos pro meu computador e pro HD depois. E eu não sei o que eu fiz aí no meio do caminho, mas eu perdi esses vídeos. Então, eu consegui recuperar só dois, que eu vou colocar aqui no vídeo conforme o andamento do vídeo. Mas, infelizmente, eu perdi esses vídeos explicando como eu tava me sentindo naquele momento. Fiquei bem triste com isso, mas vou fazer esse vídeo aqui pra deixar registrado como é que foi o meu processo com as datas certinho. Então, no dia 14 de abril, eu fechei o meu contrato com o Experimento, assinei o meu contrato com o Experimento. E assim que você assinar o contrato, você já pode começar a preencher o seu application. Estou vindo aqui registrar o início de um grande sonho. Hoje é dia 15 de abril de 2025. No dia 11, sexta-feira passada, eu oficialmente comecei o meu processo de au pair. Fechei o contrato com a agência, escolhi a agência Appia. E nos últimos meses eu tenho estudado bastante inglês, então tô com a cabeça bem afiada no inglês ultimamente. E agora, dia 15, tive a minha primeira conversa com um nativo em inglês. Fiz pelo Cambly. Foi muito legal. Confesso que eu fiquei bem nervosa e quando fui me apresentar, quando a professora foi se apresentar, eu falei, prazer. Tipo, não é prazer, né? Mas enfim, é normal. Bateu nervosismo. Mas agora abriu oficialmente. Estou começando o meu processo de au pair. Eu já tirei meu passaporte faz uns 2 meses, eu acho, 1 mês e meio, 2. Então já tenho meu passaporte, que já é um primeiro passo, né? E agora é só melhorar o meu inglês e preencher o meu application. E quem sabe em 2025 estarei nos Estados Unidos. Gente, estou muito feliz. Eu tô muito animada que eu tive minha primeira conversa com o nativo. Eu consegui entender tudo. Foi muito legal. Consegui conversar, ela entendeu aparentemente. Mas consegui falar coisas simples sobre a minha vida. E eu tô bem empolgada. Tô bem feliz, gente. Não deixem de ir atrás dos sonhos de vocês. O seu application é como se fosse um currículo. Você vai colocar informações sobre você, sua alimentação, sua família, as suas experiências, o que você já fez da vida, se você fez faculdade, fez algum curso técnico, quais são as suas experiências com criança. Vai colocar as coisas sobre a sua saúde, você tem que fazer o medical report, que algum médico precisa assinar, que você tem condições de saúde para fazer o intercâmbio. Então, ele é bem demoradinho porque não depende só de você, você precisa agendar consulta com o médico e preencher, etc. Uma dica para você que está preenchendo o application ou está pensando em começar o processo, se você coloca no seu processo, no seu medical report, que você já fez terapia, já conversou com psicólogos, eles provavelmente vão dar uma complicadinha ou você pode ser negada no processo. Então, claro que se você está com algum problema de saúde mental, alguma coisa, não é recomendado fazer au pair, não é fácil estar aqui, mas colocar que você faz terapia tem uma certa chance aí de dar BO no seu processo ou fazer atrasar mais o seu processo. Então,
Tome cuidado aí nas informações que você colocar, mas é importante que você esteja bem mentalmente pra vir pra cá. Outra coisa importante também, você não pode fazer um intercâmbio se você usa aparelho nos dentes. Você precisa terminar o seu processo odontológico, o seu tratamento odontológico pra fazer au pair, porque aqui você não vai ter como continuar o seu tratamento e você vai ficar com seu aparelho dentário pendente. Então, é regra, não pode vir fazer o intercâmbio de au pair com um aparelho nos dentes. Eu terminei de preencher o meu application dia 30 de junho, ou seja, eu demorei 2 meses e meio pra preencher. Foi bastante tempo. Dá pra preencher em menos tempo, tem meninas que preenchem em 1 mês, 2 semanas. Mas eu confesso que eu me enrolei bastante, fiquei deixando pra depois. E aí acabou que eu demorei 2 meses e meio pra preencher meu application. Depois que você termina de preencher o seu application, você precisa fazer 2 coisas. A primeira é fazer uma entrevista com uma pessoa da Experimento. Ela vai avaliar se o teu nível de inglês é suficiente para você chegar nos Estados Unidos e sobreviver aqui até você melhorar o seu inglês. E a segunda coisa é que você precisa fazer o seu teste de proficiência do ITEP. A Experimento, a APIA, ela exige que você faça essa prova para testar o seu conhecimento de inglês. Então, eu tive que fazer esse teste de proficiência. Eu não lembro exatamente como é que é o teste, mas ele tem algumas questões de listening, que você precisa escutar uma história e responder as questões. E ele tem um que você precisa falar. Eu acho que são só esses 2, mas eu não tenho certeza. Eu registrei isso nos vídeos que eu perdi. E o teste do ITEP, ele tem 7 notas, ele é de 0 a 6. E você precisa do mínimo 3 para você passar, para você poder continuar o seu processo como au pair. Se você reprovar no ITEP, você precisa esperar 90 dias para refazer o teste, ver se o seu nível de inglês está suficiente para assim continuar o processo. Então, eu fiz a minha entrevista com o Experimento dia 11 de julho e foi uma entrevista bem tranquila. Na verdade, não tão tranquila, porque a minha agência da Experimento é a agência de Caxias do Sul e eu via relatos no grupo que essa entrevista com a agência era bem simples, era uma coisa de 10, 15 minutos, era rápida, nananã. Eu tava pensando, né, a entrevista vai ser tranquila. Quando eu fui agendar minha entrevista, a pessoa responsável por fazer a minha entrevista falou assim: a minha entrevista dura 1 hora. E aí o meu coração começou a bater mais forte, porque de 10, 15 minutos se transformou em 1 hora. E é 1 hora falando em inglês, respondendo em inglês, pensando em inglês. E aí eu fiquei bem nervosa. No fim, a minha entrevista eu acho que teve uns 40 minutos, porque a minha responsável lá teve um atrasinho. Não foi difícil, ela perguntou as coisas que estavam no meu application, então é importante que você tenha certeza que o que você escreveu no application é verdade, está correto. E aí foi bem tranquilo, fui aprovada. Depois que eu fui aprovada nessa entrevista, a responsável por ter feito a minha entrevista, ela mandou o link, os dados ali que eu precisava para fazer o ITEP. Então, eu fiz o meu ITEP no dia 18 de julho. E dia 18 de julho foi uma sexta-feira, eu lembro disso bem claro. Porque o ITEP, ele vai dizer se vai continuar o processo ou não. Então, eu tava bem nervosa com isso. Se eu reprovasse, eu precisaria esperar 90 dias. Ou seja, eram 3 meses que ia atrasar o meu processo. Então, eu fiz a minha prova numa sexta-feira, dia 18 de julho. E, normalmente, as meninas no grupão falam que o resultado sai em 1, 2 horas, já tá lá disponível no site. Minha nota não saiu, gente. Eu passei o final de semana inteiro dando F5 na página do ITEP, tentando ver a minha nota e nada. Eu fiquei o final de semana inteiro muito nervosa, segunda, a manhã inteira super nervosa e nada de sair o resultado. Na segunda de tarde, eu recebi o e-mail da APIA dizendo que eu tinha sido aprovada no ITEP, que meu certificado já estava disponível. Eu não sei porquê, teve algum problema no site da ITEP, eu não sei se eu botei algum dado errado, mas a minha nota não saiu no site da ITEP, foi direto para a APIA. Então, eu passei o final de semana inteiro nervosa, dando F5 no site da ITEP, tentando ver a minha nota, ver se eu tinha passado. E no final, meu resultado nunca saiu ali, foi direto para a APIA, mas eu fui aprovada. Eu fui aprovada com a nota 3, que era o mínimo que precisava para passar, então 7 é 10, né, gente? O 3 é 10 aí nesse teste. E eu consegui ser aprovada. Então, eu pude dar sequência ao meu processo de au pair. Após a aprovação da entrevista e do ITEP, eu enviei o meu application para correção em São Paulo. Dia 22 de julho, eu mandei meu application para São Paulo e ele voltou umas 5 vezes no mínimo. Só que a pessoa que estava corrigindo o meu
demorava muitos dias pra corrigir. Tipo assim, demorava uma semana pra corrigir, pra mandar de volta. Aí quando eu mandava, ela demorava mais tempo pra responder. Aí também foi uma enrolação, demorou bastante o meu processo. Enquanto o seu application está na correção ali em São Paulo, eles precisam fazer toda a correção do inglês, ver se todas as informações estão corretas, estão certinhas, o que tem que estar em inglês tem que estar em inglês. E uma das coisas que eles têm que fazer aqui, nessa parte de correção ali em São Paulo, é conversar com as suas referências, ver se você realmente trabalhou, como é que é a sua personalidade, se você é responsável, se os seus antigos chefes acham que você está apta para viver em outro país, conviver com outra família, se eles acham que você se adaptaria bem a essa realidade diferente. Então, durante a correção ali em São Paulo, eles entram em contato com a referência de vocês e verificam se está tudo certinho. O meu application foi enviado para Londres, que é a próxima etapa, dia 29 de agosto, ou seja, demorou mais de um mês a correção ali em São Paulo, e eles não haviam conversado com todas as minhas referências. Então, não sei o que teve ali de bagunça, né? Mas eles não verificaram todas as minhas referências antes de mandar o meu application para Londres. Em Londres, a correção foi super rápida. O meu application foi enviado dia 29 de agosto e dia 2 de setembro eu já estava online. E eu fiquei online, eles ainda não tinham conversado com todas as minhas referências. Se eu não me engano, eles demoraram... Eu tava, acho que no terceiro dia online, que eles foram terminar de conversar com as minhas referências. Mas isso foi um pequeno problema que aconteceu durante o meu processo. Eu tenho uma amiga que tá fazendo o processo junto comigo. A correção dela foi super rápida, em questão de 2 semanas. Foi pra São Paulo, foi pra Londres, conversaram com todas as referências delas. Ela ficou online super rápido. Então, cada processo é de uma forma, não compare o seu processo com o processo dos outros. Eu estava fazendo junto com a minha amiga e foi completamente diferente. O dela foi super mais rápido, assim, foi muito rápido, enquanto o meu ficou sendo enrolado aí por um tempo, além de não terem conversado com todas as minhas referências antes de me deixarem online. Mas então, dia 2 de setembro, eu estava online, apta para começar a conversar com as famílias e escolher o meu futuro lar. E como funciona essa parte de quando você fica online? Gente, é igual um Tinder, tá? Vamos pensar num Tinder. Só que quem vê as au pairs disponíveis é somente a família. A gente não consegue ver as famílias disponíveis e pedir pra conversar com eles. A família que tem que demonstrar interesse e querer conversar com a au pair. E aí eles ficam disponíveis no perfil da au pair. E aí você decide se você quer conversar com sua família ou não. Se tem as coisas que você deseja, nananã. Aí você conversa com a família se você tiver interesse. Eu não lembro quantas famílias exatamente eu tive no meu perfil, mas eu tive um bom fluxo. Eu acho que foram, sei lá, umas questão de 15, 20 famílias no meu perfil, mas eu não tenho certeza. Posso trazer um vídeo só sobre isso se vocês quiserem. Eu conversei com várias famílias. Eu quase fechei match com outras famílias, mas pedi um tempinho pra pensar, pra ter certeza se era aquilo que eu queria ou não. E a família que eu escolhi agora eu vou contar bem rapidinho, mas eu posso fazer um vídeo detalhado sobre isso também. Que primeira conversa, eu fiquei online dia 2, deixa eu dar uma olhadinha aqui, dia que era dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro, olha só. Dia 2 de setembro foi uma terça-feira, que foi o dia que eu fiquei online, né? Dia 5 de setembro, eu conversei com a au pair da família que eu tô agora. E aí eu gostei da conversa, gostei de como é que era o ritmo da casa, gostei do salário e tal. Aí, na sexta seguinte, dia 12 de setembro, eu conversei com os pais, com o host dad e o host mom, e eu gostei da vibe, gostei de como é que era. Tava bem empolgada com essa família. Aí, no dia 15 de setembro, a minha família mandou um vídeo, fez um grupo no WhatsApp e me mandou um vídeo pedindo match. Foi super fofo, gente, muito fofo mesmo. Então, eu fiquei online 13 dias. Apenas 13 dias eu fiquei online. Fiquei online dia 2 de setembro e fechei meu match dia 15 de setembro. Ou seja, foi super rápido. Por sorte, eu tive um bom fluxo de famílias, mas algumas famílias eram meio perigo, assim. Era, tipo, salário meio baixo, carro compartilhado, não tinha as coisas que eu queria. Os meus pré-requisitos eram que eu tivesse um carro só pra mim, que eu pudesse usar, porque dirigir pra mim é uma coisa importante, eu realmente gosto de dirigir, de ter minha liberdade. Então ter um carro pra mim era importante. Um banheiro só pra mim era importante também, porque eu sou meio maniática da limpeza.
queria receber um pouco mais que o mínimo também. Então, várias famílias que eu conversei ofereciam um salário mínimo. Enfim, gente, fechei o match muito rápido com uma família que eu realmente tava gostando. Após fechar o match, o próximo passo é resolver as coisas para o visto, porque para fazer o intercâmbio você precisa de um visto americano. Então, o meu visto é o J1, o visto de todas as au pairs é J1, que é de intercâmbio de estudo e trabalho. Então, dia 15 eu fechei o match e dia 16 eu comecei o processo do visto. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência pra preencher formulário. Eu preencho tudo correndo, não tenho paciência pra revisar. E eu tinha certeza que se eu fizesse o meu visto sozinha, ia dar problema. Então eu decidi contratar uma assessoria. Eu contratei a assessoria do Gabriel Dalcin. Não tenho certeza se é esse o sobrenome, mas é a consultoria do Gabriel. E foi uma das melhores decisões do meu intercâmbio. Ele dá um suporte completo. Eu vou deixar a publi aqui dele, porque realmente fez toda a diferença. Eles montam questões pra você responder, pra você realmente estudar e estar preparada pra responder todas as questões na hora da sua entrevista. Eles te dão dicas de que tipo de roupa vestir, como se comportar, documentos que você precisa levar. Então, assim, ó, foi fundamental. Além da parte que ele preencheu o formulário lá, que era a parte mais burocrática, mais difícil, que você não pode errar absolutamente nada. Então, não foi muito caro, visto o prejuízo que eu poderia ter se eu reprovasse no visto. Então, acho que vale muito a pena contratar uma consultoria, se você é que nem eu, que não tem paciência para preencher as coisas e revisar depois. Durante esse processo de preenchimento das documentações para o visto, eu queria fazer em Porto Alegre, porque eu sou do Rio Grande do Sul, então o lugar mais perto para mim era em Porto Alegre. E Porto Alegre é um dos lugares mais concorridos para fazer visto. Então, as datas, assim, estavam super preenchidas para um mês e meio pra frente. Tava super difícil de conseguir data. E quando abriu o calendário lá, a agenda para eu poder agendar o meu visto, por sorte, tinha uma data para o dia 1º de outubro. Então, eu comecei o meu processo do visto dia 16 de setembro e dia 1º de outubro já tinha data para eu fazer minha entrevista. Foi super rápido. Abriu uma vaga, aliás, sei lá, alguém desistiu, não sei. Mas abriu uma vaga e eu consegui agendar minha entrevista do visto pro dia 1º de outubro. Hello! Hoje é dia 29 de setembro, segunda-feira. E dia 1º de outubro, na quarta, eu vou tirar o meu visto. Amanhã estou indo para Porto Alegre. E é um misto de sentimento. Eu tô bem nervosa. Tô nervosa, eu acho, porque eu sonhei a noite inteira. Eu não dormi muito bem essa noite pensando nisso. Mas tô tranquila porque eu tô me sentindo confiante. Tô calma. Calma não. Calma não é uma boa palavra. Tô tranquila com as respostas, sabe? Eu sei tudo que eu tenho que falar. Meu DS foi bem preenchido porque eu fiz com consultoria. Então, nessas questões eu tô tranquila, mas tô nervosa por ser algo que eu vou fazer pela primeira vez, que todo mundo fica nervosa, né? E hoje a minha amiga Hannah recebeu a aprovação do visto dela, então já dá aquela motivada. Ver o pessoal sendo aprovado, dá aquele alívio no coração. Então, espero que dê tudo certo. Mas é isso. Se for aprovado, daqui a 1 mês e meio, estou indo embora. E é muito doido falar isso, porque sei lá, 1 mês e meio atrás eu tinha recém enviado meu application para correção, então não faz muito tempo atrás que eu mandei meu application para correção e agora eu já estou há 1 mês e meio de embarcar, se o meu visto for aprovado. E dá um misto no coração, um misto de sentimentos. E é isso, que dê tudo certo na quarta, que seja uma manhã tranquila, que dê bom a minha aprovação. E é isso, aguardamos o próximo vídeo, na quarta. Queria que fosse igual aqui nos vídeos, faz tipo assim, pá. E aí já pulou lá pro outro dia, né? Eu confesso que assim, ó, eu tô tranquila, mas eu queria me ver livre logo, sabe? Porque é um momento de tensão. Tu fica nervosa, tu fica... É algo desconhecido, então eu não sei como é que vai ser aquilo, não sei como é que vai ser o consulado. Então bate aquele nervoso, mas em relação a mim, as minhas perguntas, ao meu inglês, eu tô tranquila. Eu estudei, sei que eu consigo me virar. E é isso. Que dê tudo certo. Então eu fui lá pra Porto Alegre. Eu não estava me sentindo nervosa no dia.
Era uma coisa que eu sabia que ia definir o meu intercâmbio, se eu ia ou se eu não ia. Se eu reprovasse, eu não sei se eu ia tentar de novo, talvez. Mas eu tava muito calma, gente. Eu orei muito, pedi muito pra Deus me acalmar, me deixar calma durante o processo. E eu também tava muito confiante porque eu tinha estudado muito todas as questões que o Gabriel tinha preparado. Eu tinha consciência que eu não tinha mentido em nada, que estava tudo correto nos meus documentos. Então eu tava tranquila. E a entrevista é em inglês, porque você tá fazendo um intercâmbio que exige um nível de inglês, então a entrevista que você faz é em inglês. A minha entrevista foi tranquila, ela não fez perguntas muito difíceis, complexas. E aí, ela ficou com meu passaporte, a moça que me entrevistou do consulado ficou com meu passaporte. E aí eu já sabia que eu tinha sido pré-aprovada. Mas como mudou algumas regras agora do visto, eles precisam dar uma olhada nas suas redes sociais. Então ela ficou com meu passaporte e eu já estava pré-aprovada, que já é um primeiro passo. Mas ainda eu tinha que esperar receber o e-mail que eu realmente estava aprovada. Então a minha entrevista foi dia 1º às 8 da manhã. Eu saí do consulado, acho que era umas 9, 9h30 mais ou menos, até que não demorou tanto. E às 2 horas era meu ônibus pra voltar pra Santa Maria, pra minha cidade. E quando eu estava na fila do ônibus, às 2 da tarde, 5 para as 2, enfim, eu recebi o meu e-mail que eu tinha sido aprovada no visto. Então, no mesmo dia, voltando pra Santa Maria, eu já tinha certeza que eu ia ser au pair, que eu ia me mudar para os Estados Unidos, até me emociono. Que era uma coisa que realmente estava acontecendo. Então, a última parte do processo era o visto. E depois que ele foi aprovado, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Então, foi muito emocionante. Eu voltei pra Santa Maria, assim, viajando na maionese, muito feliz, porque realmente aconteceu o intercâmbio. Então, o meu visto foi aprovado dia 1º de outubro. E a minha data de embarque com a família tinha sido combinada para o dia 17 de novembro. Mas como o meu visto foi aprovado bem rápido, foi questão de 2 semanas eu já estava com o meu visto aprovado, a minha família perguntou se eu não queria mudar a minha data de embarque pro dia 2 de novembro. E eu aceitei, porque a minha amiga Hannah ia embarcar dia 2 de novembro também. Então a gente ia chegar juntas aqui nos Estados Unidos. Então eu mudei a minha data de embarque pro dia 2 de novembro. Então, depois do meu visto aprovado, eu tive 1 mês pra organizar tudo, organizar mala, organizar as coisas, enfim, tudo. Eu tive 1 mês e no dia 2 de novembro eu embarquei para os Estados Unidos. Como eu fiz o meu processo com a APIA ela tem 3 dias de treinamento em Nova York. Na verdade, não são bem 3 dias, tu fica um dia inteiro lá. Um é viajando pra chegar em Nova York, o dia inteiro lá de treinamento e de tour em Nova York, e o terceiro tu já vai pra tua família. Então, no dia 5 de novembro, eu cheguei aqui em Edina, onde é a cidade que eu estou morando. Edina é um subúrbio de Minneapolis, que fica no estado de Minnesota. É um estado pertinho do Canadá, então aqui é bem frio. Inclusive, agora está nevando lá fora. Mas está sendo uma aventura bem legal o inverno daqui, conhecer a neve, fazer esportes na neve, enfim, fazer coisas diferentes, está sendo bem legal. Então esse foi o meu processo de au pair. Eu quero finalizar esse vídeo dizendo, não se compare. Se você está fazendo seu processo de au pair agora, não compare a sua data com a data dos outros. O meu processo e o processo da Hannah foi bem diferente. Eu dou exemplo a Hannah porque a gente fez todo o processo junto, a gente conversou durante todo o processo. Mas os processos são bem diferentes, às vezes um vai muito rápido, outro vai bem devagar. Às vezes você preenche mais rápido, outra pessoa preenche mais devagar. Eu sei que o meu processo demorou porque eu demorei para preencher o meu application, porque a correção de São Paulo foi bem bagunçada. Mas tudo acontece por um motivo. Se eu tivesse feito o meu application mais rápido, se a correção tivesse sido mais rápida, provavelmente eu não estaria nessa família. E eu estou bem feliz aqui, estou gostando muito de estar aqui. Então, se tá enrolando, tá demorando, tá tendo algum problema, é porque Deus, a vida, o universo tá preparando uma boa família pra você lá no futuro. Então, tenha paciência. No total, eu demorei cerca de 6 meses pra fazer todo o meu processo. E nesses 6 meses, quando você tá no processo, preenchendo o application, correção e tal, é muito importante que você continue estudando inglês. São meses aí fundamental para você melhorar o seu inglês, para você chegar um pouquinho mais preparada aqui nos Estados Unidos. Então, não deixe de estudar, faça o processo e vá estudando.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de não se comparar com os outros. Cada processo é individual. E se você tá pensando em ser au pair, eu super te apoio em vir pra cá. Vale a pena. Tem seus momentos difíceis, mas é uma aventura incrível. É muito legal estar aqui. Então, se você quer saber mais sobre o meu intercâmbio de au pair, próximo vídeo eu vou falar sobre quanto eu paguei pra fazer o intercâmbio, porque a gente tem que pagar pra fazer esse processo, nada de graça. Então, no próximo vídeo eu vou contar todos os gastos que eu tive pra chegar aqui nos Estados Unidos como au pair. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.